Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu quero trazer para vocês as ideias táticas do técnico Paulo Turra, que está chegando para assumir a equipe do Vila Nova. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, a casa do futebol goiano no YouTube. Fique à vontade para fazer o seu comentário. A gente faz questão da sua participação aqui nos nossos vídeos. Se puder, deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Clique em hypar os vídeos, você não paga nada, ainda ajuda esse canal a ficar melhor ranqueado dentro do YouTube. E claro, se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever. Futebol 62 rumo aos 12 mil inscritos. Este vídeo tem oferecimento do Sítio Silviana. Para você que mora em Goiânia, Aparecida de Goiânia e apreciador de produtos da roça, o Sítio Silviana faz entregas na sua casa. 999943821. Frangos, ovos, queijos, doce de leite, rapadura, farinha, polvilho e muito mais. Tudo isso você encontra no Sítio Silviana. Vila Nova anunciou a contratação do técnico Paulo Turra, com passagens pelo Atlético Paranaense, pelo Santos, também pelo futebol português. E nesse vídeo eu quero trazer para você, torcedor colorado, ou para você, torcedor que gosta desse tipo de conteúdo, quais são, as principais ideias táticas do treinador, como é que jogam as equipes do Paulo Turra, especialmente como é que jogava a equipe do Atlético Paranaense, que era o time que o Paulo mais comandou como treinador aqui no Brasil. Primeiro, a gente recapitulando, Paulo Turra foi auxiliar do técnico Filipão por 6 anos e ali no final de 2022 o Filipão no final de 2022 o Filipão se aposenta, depois ele acaba se transferindo para o Atlético Mineiro. Daqui a pouco eu volto nessa história. Quando ele se aposentou e o Filipão passou a ser coordenador técnico do Atlético Paranaense, então ele indicou o Paulo Turra para ficar como treinador, e o Paulo Turra acaba assumindo o cargo, e mais à frente o Filipão opta por trocar o Atlético Paranaense pelo Atlético Mineiro, e nesse caso o Paulo Turra acabou sendo demitido assim que o Filipão pediu para deixar a equipe do Atlético Paranaense. Mas pelo Furacão, ele conquistou o campeonato estadual de forma invicta, classificou o Atlético para as oitavas de final da Libertadores de maneira antecipada. Ele também deixou o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil e ainda ocupando a 7ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de 2023. Posteriormente ele trabalhou no Santos, aí já foi uma passagem rápida e mal sucedida de 7 jogos. E também trabalhou por um mês em Portugal, mas não seguiu por lá porque ele não tinha a licença Pro da UEFA, que permitia que ele pudesse comandar equipes europeias. Então ele ficava trabalhando como auxiliar, mas assinando como auxiliar, mas trabalhando como treinador. Acabou que o Vitória de Guimarães não quis seguir com essa situação e ele foi demitido. Agora chega para assumir a equipe do Vila Nova. Mas vamos entrar aqui, depois desse pequeno currículo do Paulo Turra, em como é que funcionava o Atlético Paranaense dele lá no ano de 2023. Primeiro, lembrando que aquele time do Atlético Paranaense tinha muitos jogadores interessantes. Bento, goleiro, que já defendeu a seleção brasileira, o Fernandinho voltando da Europa, Terans, Canóbio, Coelho, Pablo, Vitor Roque. Era um time com várias boas opções no elenco, mas vamos falar como é que funcionava aquela equipe. Primeiro, quero falar para vocês da saída de bola, certo? Então, só uma situação, ignore aqui que tem um jogador com um número repetido, é só para a gente completar as peças, tudo bem? Vou simular o Atlético aqui de vermelho, o adversário de amarelo, correto? Como é que as equipes do Paulo Turra, principalmente o Atlético Paranaense, gostam de sair jogando? Ele faz uma saída que o pessoal chama mais de saída sustentada, é uma saída com menos riscos. Ele segura os dois laterais, tanto o direito quanto o esquerdo, e os dois zagueiros. Faz essa linha aqui com os laterais normalmente um pouquinho à frente dos zagueiros. Então ele forma esse cinturão e a bola circula por aqui tentando achar o volante. Esse volante no Atlético Paranaense era o Fernandinho, que tinha ele tinha um papel muito importante, pois quando ele recebia essa bola,
Ele fazia muito essas diagonais aqui, certo? Tanto para um lado como para o outro, procurando os ponteiros ou no mano a mano ou nas costas do lateral adversário. Puxar um pouquinho para cá. Então ele buscava muito essa bola na ponta, né, para os ponteiros aqui, ou já fazendo aqui entre o lateral e o zagueiro, né? Mas era uma maneira que ele usava muito para fazer essa saída de bola. Outra saída, às vezes ele tinha a oportunidade de girar um pouco mais essa bola, ele descia o volante aqui. Aí ele usava praticamente 5 jogadores nessa saída, com os laterais um pouco mais espetados, adiantava um pouco os meias, e o volante aqui fazendo uma saída de 3 para colaborar, né? Vamos dizer assim, para ajudar a equipe a sair aqui de trás. Então já era outra maneira que ele usava muito para sair. Outra característica do time dele, aqui já no campo ofensivo, ele procura muito a união de jogadores. Vamos pegar um exemplo, uma bola do lado direito. O lateral sobe, o ponteiro, o centroavante encosta, o meia daquele lado também encosta, para fazer esses quadrados pelo lado. A bola mudou de lado, né? Chegou para cá, para o ponteiro de cá, o lateral encosta, o centroavante encosta, o meia do outro lado encosta, para fazer também esse quarteto, né? Trabalhar com essa aproximação, esses quadrados. Ele gosta muito desse tipo de ocupação, certo? Outra situação que ele trabalha muito com essa posse de bola, quando o time tem essa posse de bola ofensiva, ele gosta muito dos ponteiros jogando por dentro. Então ele usava os ponteiros na entrelinha adversária aqui ao lado do centroavante, na mesma linha do centroavante, com os laterais espetando pelos lados. Então os laterais é que faziam os corredores com os atacantes pelo lado. Então se a bola era aberta no corredor, ele tinha aqui 3 atacantes chegando e às vezes ainda o meia central chegando também, que é uma povoação da grande área, vamos dizer assim. É um tipo de jogada que ele buscava bastante nesse jogo ofensivo. Então, outra situação, o volante dele chega muito nesse tipo de jogada. Ele gosta muito dos volantes aqui, ó, na entrada da área. Por quê? Porque o rebote é deles, né? O rebote, ou pelo menos eles disputam fortemente pelo rebote na linha de área adversária. Então aqui algumas características do time dele com a bola. Agora eu vou trazer para vocês algumas características do time dele sem a bola, ok? Como é que a equipe dele predominantemente marcava lá no Atlético Paranaense. Então vamos montar o time dele aqui. E ele gostava de marcar um 4-4-2 bloco intermediário, que é mais ou menos nessa altura aqui em que eu estou desenhando para vocês. Em alguns momentos um pouquinho mais para cima, outros momentos um pouquinho mais abaixo. Então como é que ele fazia? Normalmente o adversário põe 3 aqui na entrelinha, né? Adianta os 2 laterais para cá, os 2 zagueiros fazendo a saída de bola e os meias jogando aqui atrás dos 2 atacantes. Então ele costumava muito marcar dessa forma, um 4-4-2 nessa altura aqui. E a equipe dele, ele gosta muito de trabalhar para que a equipe adversária vá para um dos lados. Como é que você faz isso, né? Por exemplo, o zagueiro está aqui com a bola. Você vai subir na marcação de cá, ó. Todo mundo subindo para cá. Por quê? Aí você obriga o zagueiro a abrir aqui no lateral. Quando o zagueiro abre aqui no lateral, que encaixa, aí ele direciona rapidamente, sobe a marcação dele bem rápido para encaixotar, certo? Então o lateral recebe a bola aqui, ó. Ele induz essa primeiro, né? Por exemplo, o zagueiro está aqui com a bola, ele vem fechando essas linhas de passe para obrigar o zagueiro a jogar para o lado. O zagueiro jogou para o lado, ele sai rapidamente de trás, encaixotando a marcação. Todo mundo encaixotando a marcação. Para o lateral, ou ele volta, ou ele já abre mão da posse de bola, né? Tentando uma bola longa, alguma coisa assim. Então ele trabalha muito nesse encaixe para tentar recuperar essa posse de bola ofensiva. Então é uma equipe que marca baixo, não marca tão alto assim, mas que ela vai estudando e direcionando esse passe para o lado. Se o passe vier, por exemplo, para a esquerda, né? Por exemplo, os 2 zagueiros trabalhando, ele sobe, corta nas linhas de passe, a bola vem para o lado esquerdo, então rapidamente o seu time sai todo para esse lado para encaixotar o adversário
do lado esquerdo da defesa, direito do ataque dele no caso. Então é outra maneira que ele faz muito. Outra situação, o time com a posse de bola ofensiva, o time dele perdeu a bola, uma pressão muito rápida para tentar recuperar o mais rápido possível, né? A pressão pós-perda, né? Que é conhecido esse tipo de movimento. Então essas são algumas características aí. Outra, o seu time trabalha com as linhas muito próximas quando ele é atacado. Ele baixa bastante as linhas, bastante mesmo, quando a equipe está no campo ofensivo, para não dar margem para o adversário jogar aqui nas suas duas entrelinhas. O Atlético Paranaense fazia isso muito bem, correto? Então essas são algumas características. Mais uma situação na posse de bola, que já falando ofensivamente, era para eu ter citado lá no início, a equipe dele não é de ficar circulando bola aqui no campo de ataque, sabe? Circulando bola, é vertical, tenta definir o mais rápido possível. Já não fica trocando bola no campo adversário, não. Recuperou a bola ou conseguiu fazer a saída de bola aqui, joga bastante vertical para tentar sair lá na frente, para tentar definir a jogada muito rapidamente. Então essas aí são características do trabalho. É claro que agora ele vai chegar no Vila, tem um novo elenco, outras características. Uma coisa era aquele Atlético Paranaense, outra coisa é esse Vila Nova. Mas claro que essas ideias macro na cabeça do treinador, elas tendem a serem muito fortes, né, dentro do seu pensamento de futebol, porque é como ele enxerga futebol. Então, dentro de uma proporcionalidade, eu imagino que ele vai tentar implantar muitas dessas ideias no Vila Nova. Então ele vai lá, por exemplo, ele gosta muito de um volante com capacidade de fazer essa ligação nas pontas. Quem é que ele vai encontrar? O Arilson, o João Vieira, baixar o Igor Henrique para fazer isso é uma situação. Ele gosta muito dos ponteiros jogando mais por dentro, então talvez dificilmente ele abra Bruno Xavier, Guilherme Parede, Gustavo Pajé, quem ele escolher, Todinho, para ficar jogando em cima das laterais. É bem provável que ele feche eles para usar os laterais fazendo isso. Com o Formiga, por exemplo, a tendência dele ter dificuldade, pode ser que ele tente outro jogador, ou então tente construir uma situação diferente, como o Formiga jogando por dentro e o ponteiro jogando por fora, mas já fugindo um pouco da característica dele, seria um ajuste ao que o Vila tem como elenco neste momento. Então são algumas situações que a gente precisa observar. Claro que quando a gente vê os primeiros jogos do Paulo Turra, isso já vai se desenhando para nós, né? Principalmente nesse momento ofensivo. Defensivamente é mais natural ele usar o que ele acredita, né? É menos complicado, vamos dizer assim, porque a questão da defesa ela depende muito da dedicação, né, e dos gatilhos, o momento de fazer as pressões, de subir a marcação, os marcantes que ele coloca, né? Por exemplo, recuou a bola, adianta a marcação, jogou para o lado, espetou para o lado no lateral, sobe rapidamente a marcação. São situações que ele tende a usar muito mais parecido com o que ele usava no Atlético Paranaense. Agora, ofensivamente, ele vai ter que encontrar algumas soluções, até porque, especialmente pelo lado esquerdo, eu acho que o Vila tem muitas dificuldades por Formiga ser esse cara do corredor, né? E ele vai ter que ou buscar uma alternativa de outro jogador ou uma alternativa de outro modelo para atacar esse lado de campo. Mas eram algumas situações, algumas ideias que o Paulo Turra apresentou no Atlético Paranaense, especialmente, que foi o trabalho mais longo dele, que eu queria trazer para você, torcedor colorado, para você já ter aí uma certa noção do que esperar do técnico Paulo Turra no comando do Vila Nova, taticamente falando. Em outro vídeo eu vou dar aqui a minha opinião e outros colegas aqui do Futebol 62 também vão dar opinião sobre a contratação do Paulo Turra, tá bem? Nesse aqui eu queria focar apenas nessa questão tática. Muito obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado do conteúdo. Fique à vontade para fazer as suas considerações, elas são muito bem-vindas aqui no Futebol 62. Até a nossa próxima oportunidade.